Notícia da gente. Um oferecimento MedX. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos, 192. Audiência na Câmara discute problemas enfrentados por deficientes em Araguari. Mostra de dança Tudo Junto e Misturado acontece nesse sábado. E ex-atleta araguarino recebeu uma homenagem ontem. Começa agora o Notícia da Gente. Ontem, o vereador Wesley Lucas convocou uma audiência pública para levantar os problemas de pessoas com deficiência na cidade. A reunião contou com a presença da promotora Cristina Fagundes, da Associação dos Deficientes Físicos de Araguari, da Sociedade de Surdos e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Também contou com políticos e membros da sociedade. A audiência teve início às 14h e teve como objetivo discutir o direito dos deficientes em Araguari. Segundo Wesley, as políticas públicas precisam ser discutidas. A reunião contou com tradução em linguagem brasileira de sinais para os surdos. Como você pôde acompanhar, diversos segmentos aqui, a APAI, a ADEF, a Sociedade dos Surdos e Mudos, já apresentaram as demandas deles. E por que eu promovi essa audiência? Porque eu acredito que essas pessoas são as pessoas que mais necessitam do apoio do poder público, tanto da Câmara de Vereadores quanto do Ministério Público e principalmente da Prefeitura. Consequentemente, eles têm enfrentado inúmeras dificuldades. E eu acredito que nós só conseguiríamos chegar a algum lugar e fazer com que nós possamos exercer verdadeiramente a nossa função enquanto vereador, é discutir em audiências públicas quais são as melhores formas de fazer a política para os segmentos que mais necessitam. Eu costumo dizer que aquelas pessoas que têm as facilidades normal, já naturalmente eles conseguem tudo aquilo que eles precisam. Agora, as pessoas que não têm muitas vezes quem representam, como é o caso da Sociedade dos Surdos, que muitas vezes vá a qualquer secretaria e não consegue nem comunicar, porque também na Prefeitura não tem uma pessoa que está disponível para poder fazer a interpretação e para poder acompanhá-los. Então, o nosso objetivo aqui é reunir todos esses segmentos, essas entidades, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura aqui representado por diversos servidores e criar políticas públicas que vá atender o segmento. Recentemente, nós tivemos o caso de uma senhora que reclamou, que veio com o esposo dela para o centro da cidade, ela era cadeirante, aí ela desceu do carro, subiu na cadeira, foi fazer compra, deu vontade de ir ao banheiro, quando chegou na Praça Manuel Bonito, o banheiro não é acessível para cadeirante. Consequentemente, ela teve um sofrimento terrível. A APAI enfrenta dificuldades administrativas e orçamentárias, mas consegue contornar a situação. Nós fomos procurados pelo vereador Wesley Lucas, falando e nos convidando para essa audiência que eu acho muito importante, né? Porque nós que trabalhamos com pessoas de deficiências, pessoas especiais, sempre deparamos com os problemas, com as discriminações, né? Então, acho muito válido isso daí, né? A APAI tem seus problemas também, mas talvez em menor número do que vários outros, inclusive aí com essa apresentação do presidente do conselho, né, dos deficientes, que apresentam problemas de vagas, problemas de desrespeito, falta de acessibilidade, né? E lá na APAI não é diferente, os nossos alunos também enfrentam esses problemas. Mas, assim, já os problemas administrativos também a gente enfrenta, a questão financeira para angariar verba, né, para suprir as despesas, mas a gente tem resolvido, a gente tem tido um relacionamento bom com a prefeitura e tenho conseguido, né, apesar de todas as dificuldades de repasse, né, às vezes do Estado, às vezes do SUS, né, e às vezes até da própria prefeitura, de acordo com a disponibilidade deles, mas a gente tem administrado isso aí. Mas acho muito válido essa audiência,
porque vai conscientizando principalmente os políticos, né? Eu vi agora o Ricardo ali apontando vários problemas, inclusive aqui na própria Câmara, né? De acessibilidade de banheiro e etc, etc. Então acho muito válido, muito bom e que isso tem que ser mais constante. Os problemas apontados pela Associação dos Deficientes Físicos de Araguari foram inúmeros, como, por exemplo, a falta de ambientes públicos adaptados para cadeirantes, ao começar pelo banheiro da própria Câmara. A falta de fiscalização das vagas de deficiente também foi um problema apontado. Olha, a pessoa com deficiência em Araguari, assim como no resto do Brasil, tem muita dificuldade de mobilidade, porque o transporte nem sempre tem a condição de operacionalidade do transporte. Por mais que nós lutamos lá atrás, 20, 30 anos atrás, para o transporte ser adaptado, ser adequado à pessoa com deficiência, e não atendendo somente a pessoa com deficiência física, mas todas as pessoas que têm mobilidade reduzida ou com dificuldade de andar. As pessoas têm dificuldade, primeiro, porque os funcionários não são treinados, não são para atender essas pessoas, né? O elevador dá muito problema, horário que a população toda fica afetada, não tem horário determinado. Agora, o usuário normal, ele consegue pegar um outro tipo de transporte. A pessoa com deficiência, principalmente o cadeirante, ele não tem como. Então, se ele atrasou o horário, acabou. Então, são inúmeras coisas que dificultam a mobilidade das pessoas com deficiência na cidade. Além disso, falta a padronização das calçadas, né, porque as pessoas acham que está fazendo acessibilidade colocando uma rampa na porta da casa da pessoa ou da loja. Não é. No passeio, tem que manter o nível do passeio e depois fazer a rampa para dentro do estabelecimento. Então há uma cultura muito errada, quer dizer, os passeios são fora da norma, né, da BNT. Então a NBR 9050, que é uma norma de acessibilidade, não é respeitada nas obras públicas e nem privadas. E quando nós falamos com essas pessoas, até engenheiros, eles debatem e não aderem a essa ideia, né, essa questão do desenho universal, que é uma questão importantíssima para nós, para você, para nós, que a cada dia que a gente passa, a gente caminha para alguma redução das nossas mobilidades, das nossas funções físicas. Então as pessoas precisam pensar, quando a ADEFA aponta o caminho que precisa fazer isso, é porque ela está lutando pelo direito de todas as pessoas, não a pessoa com deficiência. Porque a pessoa que tem alguma deficiência, ela acaba adaptando a forma de viver. Mas aquelas pessoas que começam a ter redução com a idade ou pela obesidade, essas pessoas não estão acostumadas e nem vão pensar que vão precisar daquilo, né? Então eu deixo claro isso, nossa luta é incessante nesse sentido. E os senhores já fizeram alguma reclamação formal para a Prefeitura ou para os órgãos públicos? Nós temos colocado toda a demanda para a Prefeitura, Secretaria de Trânsito, para todas as unidades. Inclusive acionando o Ministério Público para muitas coisas, por exemplo, do transporte coletivo, que esse ano é o último ano de todas as empresas saírem com todos os transportes adaptados. Não há perdão, todas têm que estar adaptadas, inclusive as linhas intermunicipais, que desde 92 uma luta do movimento, né, foi aprovada uma lei estadual que não é respeitada, que não adianta garantir a gratuidade, é necessário que haja acessibilidade, porque nós não estamos discutindo de pagamento, nós queremos saber do nosso direito de ir e vir. E é nesse sentido que a gente tem acionado o Ministério Público, a Prefeitura, os órgãos públicos, no sentido de reparar essas situações. Segundo o comandante do pelotão de trânsito, o número de veículos em Araguari vem aumentando. São cerca de 4.000 veículos novos por ano na cidade. Com isso, a imprudência no trânsito também cresceu. Nós temos aqui em Araguari lançamento de 2 patrulhas de trânsito para a fiscalização. Apenas para fiscalização. As demais viaturas, né, que são lançadas na cidade, elas são para atender as ocorrências de rotina, né, as ocorrências de furto, né, e as outras lançadas também para outro tipo de ocorrência. Como a cidade ela é muito grande, né, essas 2 patrulhas ela foca mais na área central, onde o aumento, né, de número de veículos, né, de número de pessoas circulando dentro da cidade. Então a gente lança essas 2 viaturas lá, né? Ele não citou qual foi o local, não citou qual que foi o local, nem os militares que atenderam ele, que segundo ele
foram 3 veículos errados e apenas os policiais militares tomaram providência apenas de um veículo, né? Que foi um veículo com placa de fora e os policiais não tomaram a providência nos veículos aqui de Araguari. Né? É errado a atitude realmente dos policiais, eles têm que tomar a atitude ali, tomar as providências, independente de quem seja, independente de qual carro, qual cidade que seja, tem que tomar a providência. E lembrando que a providência no local da ocorrência é o seguinte, é remoção do veículo. A partir do momento que o motorista chegar no local, aí nós não podemos remover o veículo, a não ser que o guincho já tenha sido acionado. E a gente lavrar a multa, né? Eu peço a eles, né? Para que, quando ocorrer esse tipo de situação, ele realmente ligar para o 190. E quando o 190 relatar, igual ele falou para nós ali, que relatar que não tem viatura, ele insistir nessa reclamação, pegando ali o nome dos policiais militares que o atenderam. Aí assim, para a gente tomar uma providência maior, porque a viatura tem que deslocar o local, o militar tem que ir lá e a gente tem que realmente garantir o direito deles. A partir da audiência, a atitude esperada é de conscientização dos cidadãos e dos próprios órgãos públicos. Como todo o que nós falamos ali dentro nesse momento, esperamos que comece a conscientização, né? Porque eu sei que são muitas dificuldades que vamos estar enfrentando e primeiro eu tenho que conscientizar tanto a esfera pública, né, como a população de Araguari para começar a respeitar as leis, né? Porque eu sei que está em todos os lugares, como tem problema, que eu citei de vários problemas, né? A acessibilidade é geral, então não tem como mudar da noite para o dia, tem que ser conscientização dia a dia para que possamos respeitar as leis e dar os nossos direitos devido, porque muitas das vezes a pessoa não quer, ninguém queria ser deficiente, né? Então já que somos, né, precisamos ser respeitados com todo o direito. Final de semana com muito sol na cidade, mas não há sinal de chuva até semana que vem. Veja a previsão do tempo para essa sexta-feira. Em Araguari, a temperatura máxima é de 28 graus. Em Uberlândia, a mínima é de 15 graus e em Centralina, de 19 graus. Hoje, na Agenda Cultural, viemos até a Casa da Cultura, onde vai acontecer nesse sábado, às 7h30 da noite, a mostra de dança Tudo Junto e Misturado. Thadson está aqui pra gente para contar um pouco do espetáculo. Thadson, como é que foi a preparação para esse espetáculo? Olha, a preparação foi bastante cansativa, mas para ter um grande espetáculo, que é o Tudo Junto e Misturado, trazendo todos os estilos musicais que tem dentro da cidade de Araguari, desde o balé clássico ao axé e funk. Acontecerá nesse sábado, a partir das 7h30 da noite, aqui mesmo na Casa da Cultura, com a realização da CUFA Araguari, tendo ingressos quanto na venda na Casa da Cultura, quanto com os coordenadores do evento e também na portaria no horário que vai começar o evento. Vocês esperam por volta de quantas pessoas aqui? A gente espera no máximo 160 até 200 pessoas. Acontece em qual palco? De dentro ou de fora? O palco de fora, que é o famoso palco campal. Tá bom, então muito obrigada, Thadson, muito obrigada pela participação. Então o evento Tudo Junto e Misturado aqui na Casa da Cultura, no palco campal. No próximo bloco vocês veem as novidades do esporte aqui em Araguari. Vejo vocês já já. Ir além. É isso que move a MedX. Em breve, maior, melhor e mais moderna. Aguarde. MedX, Centro de Diagnóstico por Imagem. Marciano Santos, 192. Estar bem vestido é uma questão de estilo. Urbanos, tudo para você andar sempre na moda. A Urbanos é uma loja completa com o melhor da moda. Visite a nossa loja na rua Jaime Gomes 389. Telefone 3241-4982. Márcio Cabeleireiros, a beleza vista nos mínimos detalhes.
ex-atleta araguarino recebeu uma homenagem ontem à noite e João Carlos trouxe ele ao estúdio para falar com a gente. Olá, telespectador, nós estamos de volta com mais uma edição do Esporte da Gente nesta sexta-feira. Final de semana chegou e, inclusive, nós teremos aí a primeira divisão de amadores com a última rodada e as equipes já definiram as suas classificações e também o campeonato Interbairros, com jogos acontecendo aí pela primeira rodada da segunda fase. A grande expectativa fica por conta do jogo de Amanhece e Ararapira. É o jogo dos distritos, o clássico do distrito de Ararapira e também Amanhece, e a expectativa de uma grande rodada esta primeira da segunda fase. Mas hoje nós estamos recebendo também aqui nosso amigo Luciano Ogando. Todo mundo aí que está envolvido no esporte conhece o Luciano através do futebol. E ontem ele recebeu uma homenagem lá no campo do Corinthians Independente, lá no bairro Independência, e hoje nós fizemos o convite para que ele pudesse estar aqui marcando presença para falar com a gente destas homenagens. Aliás, nós já tivemos aí grandes craques saindo da cidade de Araguari para atuar em algumas equipes do futebol brasileiro, como o Cruzeiro, o Goiás, várias outras equipes. O nosso amigo, o Ferreira, que já esteve atuando pela equipe da, se não me falha a memória, Venezuela. Então, assim, são um celeiro de craques a cidade de Araguari. Isso nós podemos considerar mais no passado. Parece que a coisa ultimamente não anda bem assim. Mas o Luciano recebeu as homenagens na noite de ontem e nós resolvemos falar um pouquinho do futebol do passado. Primeiramente, Luciano, é um prazer imenso recebê-lo aqui hoje, né? Parabenizar você pela homenagem. Você e outros ex-jogadores receberam esta homenagem ontem, promovida lá pela Escolinha do Corinthians, o Valdir Silva, toda a equipe. Como que você se sente nesse momento sendo lembrado aí como um dos grandes craques do futebol da cidade? Olha, João Carlos, primeiramente eu queria agradecer o convite dessa excelente emissora e eu estou muito feliz de ter recebido esse convite para vir participar do seu programa. É uma homenagem que eu recebi que eu acho que deveria ser feita todos os anos com nossos grandes jogadores, porque Araguari é um celeiro de craques, já saiu craques para todo lugar do Brasil, até fora do Brasil. E, acima de tudo, eu queria parabenizar o Valdir Silva por ter feito essa homenagem, não só para mim, mas para vários atletas de Araguari. E queria dizer mais uma vez que Araguari precisa fazer isso com os craques de Araguari, porque tem muita gente aí que não é lembrado, que já adoeceu, que já faleceu, que hoje que você prestar uma homenagem para uma pessoa que já faleceu é muito triste. E a gente fica muito feliz desse ato que o Valdir fez ontem e a gente espera que isso possa acontecer mais vezes. Bom, você esteve lá diante de vários jogadores, inclusive até jogador que já foi da seleção brasileira, do Flamengo, do Cruzeiro, que é o ex-goleiro Raul Plasma. O Raul está em Araguari, quer dizer, a semana toda, né? Hoje ele já deve estar viajando, retornando a Belo Horizonte. O que passa na sua cabeça no momento, diante de um grande atleta, um exemplo, inclusive, como figura humana, né? E principalmente assim, você, que volta ali na sua cabeça ali em relação à atuação do esporte, os estádios que você já atuou, como por exemplo, você saiu do Araguari Atlético Clube, que a gente fala com muito orgulho, né? Eu não escondo de ninguém, eu sempre fui torcedor do Araguari, né? A gente arrepiava de torcer, de ver ali a equipe representando a nossa cidade, né? E hoje fica aquela saudade. O que passa na sua cabeça, Luciano? Olha, João, primeiramente o Raul Plasma é uma pessoa a qual todo mundo deveria espelhar, porque é um cara de uma coerência muito grande, um cara íntegro, um cara que preocupa muito com os jovens. Ele está rodando o estado de Minas, correndo atrás de escolinha e ajudando e colhendo garotos novos para levar para o Cruzeiro. Não só isso, tem um trabalho social excelente e a gente tem muito orgulho dessa pessoa que está em Araguari com a gente, passando coisas novas, passando coisas boas. Isso aí é uma coisa muito boa e muito gratificante. Luciano, fala um pouquinho da sua passagem pela equipe do Goiás, quer dizer, saindo de Araguari. Olha, João Carlos, quando eu tinha 19 anos, eu fui para Goiânia, fui convidado para fazer um teste lá em Goiás.
deu tudo certo. Nessa passagem lá eu fiquei 3 anos no Goiás, me profissionalizei, fiquei no Goiás, depois eu voltei para Araguari, fui trabalhar, que eu estava meio desanimado de futebol, porque futebol ou você alavanca de uma vez, ou você pensa no futuro próximo. Aí eu voltei a estudar, vim trabalhar numa agência bancária aqui, passei a jogar futebol, futsal, onde eu fui artilheiro do Campeonato Mineiro. Aí eu fiz mais de 400 gols no ginásio, que hoje se encontra fechado, que é uma tristeza para mim, pena, né? E para muitos jogadores. E hoje eu estou aí, trabalhando, correndo aí, o que eu posso fazer para ajudar o esporte eu ajudo. E vamos batalhar para frente aí para continuar orientando. Eu tenho um sobrinho aí que está despontando aí, que vai fazer teste no Inter. E a gente fica ajudando, ajuda um, ajuda do lado, para ver se tudo pode dar certo. Luciano, agora não tem jeito de falar com você e lembrar daqueles tempos e não lembrar da época do Manchester, do Xodó, que você atuou também como amador. E falando aí do Manchester, Xodó, falando do futebol amador daquela época, não tem como não lembrar do Regina Passes, não tem como não lembrar, inclusive, do seu pai, o senhor Alvim Ogando, que, inclusive, 7 horas, 7h30 da manhã, ele já deslocava para qualquer campo onde o Luciano estava atuando. Ele com o radinho estava ali acompanhando, incentivando o filho, e era uma pessoa que gostava muito do futebol. O que você tem a dizer em relação a essas lembranças? Olha, João Carlos, quando eu trabalhava no Banco Itaú, o Márcio Doraz, que era o dono do Manchester, me convidou para entregar a equipe do Manchester. O Manchester já era tricampeão da cidade. Aí eu entrei naquela excelente equipe, nós fomos 10 vezes campeão amador de Araguari seguido. Eu fiz parte em 7 anos junto com a equipe e olha, hoje eu vejo o futebol amador um pouco triste, porque não tem revelado atletas, tem 2 ou 3 equipes que você começa um campeonato com 13, 14 equipes, você já sabe quem é o campeão e o vice. Então as outras entram só para participar e eu acho que tem que ter uma mudança geral. O Paco é um cara muito inteligente, trabalha direitinho na liga, só que precisa mudar. O nosso futebol, se não mudar, eu acho que a tendência é acabar, porque você conversa com um dirigente, outro, o pessoal está muito triste, porque entra para participar, e para participar não, a gente tem que entrar para tentar ganhar também, sabe? É isso aí que eu vejo no nosso futebol amador. A gente sabe que você é uma pessoa que tem, assim, muitos amigos, né? Várias pessoas dentro do futebol, inclusive. Ontem você esteve reunido lá com várias pessoas que também passaram, né, como exemplo, pela equipe do Goiás, como o próprio Marcelo, né? Ontem não esteve lá o Ramon, que também saiu do Araguari Atlético Clube. Então, quer dizer, a maioria desses jogadores saíram do Araguari Atlético Clube. Como é que foi ontem, inclusive, essa reunião com essas pessoas? O Marcelo, né, você lembrando, inclusive, daqueles tempos, né, do futebol, do seu tempo. Olha, é especial, porque a gente encontra com os amigos, às vezes um trabalha em um local, o outro mora numa cidade, mora em outra. E quando a gente encontra assim, a gente é um papo legal, um papo sadio. Tem muitos amigos do Fluminense também, que o Fluminense é uma escola de futebol também. E foi muito bom, a gente conversou bastante, tudo, marcando outros encontros. Até no final do ano vai ter um outro sênior aí, a gente vai se encontrar novamente. E isso é gratificante e deixa a gente muito feliz por isso. Bom, uma conversa em off com o ex-goleiro, o Raul, ele passou uma estatística assim, eu considero como preocupante, né? Porque ele roda pelo Brasil todo, né? Tentando inclusive buscar aí atletas, revelação, né? Dentro das categorias de base. E segundo ele, reúne aí cerca de 18 mil atletas, ele passa na mão dele ali, para revelar 3, 4 jogadores. Então, quer dizer, é muito baixo, a gente vê que o futebol brasileiro vai acabando. Qual que é a sua análise em relação a isso? E isso deve-se ao quê, Luciano, no seu ponto de vista? Primeiramente, eu acho que as equipes do futebol profissional hoje tá muito nivelado, sabe, João Carlos? E a oportunidade para jovens está muito pouca. Porque o jogador de futebol hoje não é... O cara não entra por prazer. O cara já nasce, o pai falou, não, eu vou treinar meu filho para jogar futebol, porque hoje é uma profissão. O cara entrou num time grande aí, 10 anos que ele jogar aí, ele está estabilizado financeiramente pro resto da vida. E a gente fica muito triste, porque você vê, tem muito menino aí, muito craque, até no nosso futebol amador, que não está tendo oportunidade, porque traz uma estrelinha de fora, traz outro, você vê o menino faz 18 anos, não tem oportunidade, ele desanima. Fala, eu vou estudar, eu vou procurar outro ramo, porque o futebol não dá. E a gente fica muito triste com isso. Tem que mudar geral, porque senão nós vamos ter muita decepção no futebol. Para finalizar, Luciano, a gente sabe que o atleta ele tem aí, é uma carreira difícil, alguns até machucam muito cedo e às vezes tem que abandonar a carreira,
Mas qual que é a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que têm interesse, aquele jovem, aquele adolescente que pretende investir, né, no futebol, dedicar ao futebol? Qual que é a mensagem que você pode deixar? Para mim, a mensagem especial que todo pai, como eu tenho meu afilhado lá e que eu converso com os pais dele, que primeiramente estudar. A pessoa tem que estudar, tem que seguir. O esporte hoje tem que ser segundo plano. Ele tem que pensar em estudar, seguir uma carreira e vai estudando, estudar à noite, durante o dia, vai ao futebol, vai colocando em prática, porque sem estudar hoje a pessoa não consegue nada na vida. Luciano, parabéns pela homenagem. Merecida. Eu que agradeço e estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. E lembrando, né, que nós temos hoje poucos jogadores revelados de Araguari como exemplo para o Brasil. Mas é importante a gente lembrar aqui do zagueiro William Rocha, que saiu da escolinha do Manchester, na cidade de Araguari, e atualmente ele está jogando agora no Clube Atlético Paranaense. Inclusive atuou essa semana e atuou muito bem. Então, parabéns aí ao William Rocha, que leva o nome da cidade de Araguari. Mas precisamos revelar mais atletas profissionais saindo de nossa cidade. Eu encerro o programa Esporte da Gente, mais uma edição, e no final de semana vários jogos acontecendo pelo futebol amador e também o Campeonato Interbairros pela sua segunda fase. Acompanhe, prestigie a sua equipe. Bom final de semana e até segunda-feira. O Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito, o CONCRED, está na 10ª edição e é realizado a cada 2 anos em diferentes locais, com um único objetivo: fortalecer e estimular a atuação das cooperativas financeiras. A Cicobi Aracred não pôde deixar de participar do evento que está acontecendo em Manaus. Começou no dia 10 e vai até hoje. Silvio Presley está no evento e vai dar mais informações diretamente de Manaus. Estou aqui na 10ª edição do Congresso Nacional do Cooperativismo, aqui em Manaus, onde está se tratando de temas importantes para o cooperativismo financeiro do Brasil, onde várias centrais, vários sistemas, num único espaço, para que discuta o mesmo caminho para o nosso segmento. É um momento importante para o cooperativismo nacional e o Cicobi Aracop não poderia deixar de estar presente aqui hoje neste evento. Se você tem alguma sugestão de pauta para o nosso jornal, envie um e-mail para noticia@canaldagente.com.br. Esse foi mais um Notícia da Gente. Um ótimo final de semana e até a próxima. Notícia da Gente. Um oferecimento MedX. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos 192.